Fala pessoal, tudo bem? Carlos Cordeiro aqui, investidor cripto, e hoje eu tenho coisas novas para te falar sobre recessão. No comecinho de novembro, quando estava todo mundo em pânico, eu já gravei um vídeo falando que eu acreditava na volta, na recuperação do Bitcoin, e também gravei um vídeo falando que em 2023 a gente não ia ter recessão. E já toquei nesse ponto outras vezes, inclusive recentemente, mas o que eu vou te passar nesse vídeo é um conteúdo completamente novo, de uma forma que eu ainda não passei anteriormente, e eu espero que ele te ajude a de uma vez por todas esclarecer essa questão. Então vamos lá, qual a probabilidade da gente ter uma recessão em 2023? Segundo o Goldman Sachs, de acordo com o economista-chefe deles, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, essa chance, essa probabilidade é de 35%. Ou seja, é uma probabilidade considerável, mas ela é relativamente baixa, não é? E qual é a premissa do relatório que chega a essa conclusão? A premissa é de que para que a gente debele a inflação, a gente não necessariamente precisa entrar numa recessão. Um crescimento menor, ele já dá conta de acabar com a inflação sem que a atividade econômica ela precise encolher. Ela vai simplesmente reduzir o seu ritmo de aumento. Se a economia continuar crescendo, porém a um ritmo menor, a gente tende a equilibrar a oferta e a demanda e, por consequência, retomar níveis aceitáveis de inflação, e chegando nesse ponto pode haver redução de juros e a normalização do cenário macroeconômico. Mas essa aqui é apenas uma visão contida num report do Goldman Sachs, mas existem outros fatores que corroboram a visão de que a gente não vai ter uma recessão, ou pelo menos a gente vai ter uma recessão suave que não vai causar maiores estragos na economia. Um outro ponto importante é que os dados objetivos eles estão melhores que os dados subjetivos. Como assim? Deixa eu dar um zoom aqui nesse gráfico. Aqui nessa linha pontilhada você está vendo o PIB, o GDP, que é o PIB, não é? O PIB é um dado objetivo e a gente observa que o PIB está crescendo. Num cenário recessivo, o PIB se retrai. Mas o aspecto mais interessante desse gráfico é a diferença de comportamento entre a linha azul e a linha vermelha. A linha vermelha, ela mostra o Soft KI. O que é o Soft KI? O Soft KI ele é baseado em pesquisas que captam a impressão do ambiente de negócios pelo olhar de gerentes de empresas, indústrias e também dos consumidores. E a percepção, o sentimento em relação ao mercado, ele tem um caráter subjetivo. E de acordo com essa percepção, o ambiente de negócios ele está ficando bastante complicado. No entanto, se a gente observa o Hard KI, que é baseado em indicadores econômicos quantitativos, como por exemplo, gastos do consumidor, remessas CAPEX e folhas de pagamento não agrícolas, payroll non-farming, a gente observa que nos últimos meses a economia está sim apresentando sinais de melhoria, ao invés de estar se deteriorando conforme as pesquisas de percepção. Aqui a gente tem um outro gráfico comparando a atividade geral de negócios de um ponto de vista objetivo e aqui na linha vermelha subjetivo. Então perceba que os dados eles estão mais favoráveis, os dados objetivos, do que a percepção generalizada em relação ao desempenho da economia. E sobre essa percepção enviesada, desalinhada de fatores objetivos, eu vou te deixar 3 livros de recomendação. Esse daqui é extremamente interessante, ele não é muito novo, eu já li ele há muitos anos atrás, mas não apenas ele, todos esses ajudam a gente a entender os vieses cognitivos que fazem com que a gente não tenha uma percepção tão clara da situação. O primeiro deles é o Previsivelmente Irracional. Ele foi escrito por um economista chamado Dan Ariely, que tem vários outros livros interessantes também. O segundo é A Arte de Pensar Claramente. Esse aqui não tem um viés econômico, ele apenas trata dos vieses cognitivos. E também tem um clássico que é O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Se você tiver interesse em se aprofundar nesse tema específico, vieses cognitivos, vou deixar os links para esses livros aqui na descrição. Então a gente já falou de uma análise do Goldman Sachs que atribui uma baixa probabilidade para recessão. A gente já viu que os dados estão mostrando discrepância entre avaliações objetivas e subjetivas, e agora eu quero te mostrar um dado objetivo, que é a previsão de crescimento do PIB. Nessa tabela eu tenho a projeção do crescimento do PIB para 2023, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre dos diversos países. Deixa eu te mostrar aqui a projeção da China.
é previsto para o primeiro trimestre um crescimento de 1,6%, depois 1%, 1,2% e 1,1%. Veja, em nenhum trimestre é projetada uma retração do PIB. E a definição técnica de recessão são 2 trimestres consecutivos com o PIB em retração. Na área do euro, sim, é prevista uma retração para o primeiro trimestre, mas já do segundo em diante é prevista uma recuperação. Já a economia americana, que é a maior do mundo, está com uma projeção bastante interessante de crescimento, dado o cenário que a gente está vivendo, não é? Aqui eu tenho uma outra tabela com a projeção anual de crescimento do PIB para 2023, 2024 e 2025. China, crescimento 5%, 4,4% e 4,4%. Alemanha, maior economia da Europa, 0,2%, 1,5%, 2,1%. Então perceba que entre Estados Unidos, China e Europa, a Europa está numa situação pior, mas essa situação, embora não seja muito boa, também está longe de ser uma situação catastrófica. E aqui Estados Unidos, 1,3%, 1,1% e 1,9%. Então, de acordo com essa projeção, não teremos recessão. Comecei o vídeo citando dados de um report da Goldman Sachs, mas para a gente não ficar apenas em uma visão, deixa eu te passar a visão extraída de um report da PIMCO. A PIMCO é uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Eles têm praticamente quase 2 trilhões de dólares sob gestão em ativos. Então sim, eles reconhecem que a gente está diante de uma perspectiva desafiadora. No entanto, o cenário base traçado por eles é de recessões relativamente pouco profundas nos principais mercados, especialmente a Europa, não é? E quais são os motivos que levam a essa conclusão? Primeiro, em média, os balanços das famílias e do setor privado, eles permanecem sólidos. Esse é um ponto que eu levei em consideração para sustentar aquele vídeo que eu falei lá atrás de que em 2023 não haveria recessão. Eu soltei esse vídeo, se eu não me engano, foi em outubro do ano passado. O segundo ponto é que nesse cenário, nesse ambiente inflacionário, as restrições ao endividamento, elas diminuem. Dito isso, em outras palavras, significa que nesse cenário, há um estímulo ou uma facilitação ao endividamento. Isso, por sua vez, estimula o consumo e, do lado das empresas, o investimento, o que acaba sendo um amortecedor que faz com que a recessão não tenha tanta força para acontecer de fato. E, por fim, até o momento, todo esse aperto monetário que a gente está vivendo, ele não colocou os bancos, né, em condições precárias. Então, eles estão sobrevivendo a esse ambiente de alta inflação, porque uma queda nos bancos tende a ter um efeito generalizado na economia como um todo e eles continuam com uma condição saudável. Não tão folgada, mas longe de ser uma situação periclitante. Mas eu acho que tudo isso vai ficar mais claro quando eu te mostrar duas imagens que indicam, essa primeira, de que o consumo está caindo, o que por sua vez significa uma redução da pressão inflacionária, e esse gráfico aqui, ele mostra muito bem. A gente teve um aumento do consumo e agora o consumo está caindo. Essa linha vermelha aqui é o Core PCE, que é um dos principais indicadores levados em consideração pelo Fed, pelo FONC, na verdade, para a definição da taxa de juros. Veja, o consumo está em níveis altos, mas claramente ele está caindo e isso indica a redução da pressão inflacionária. E de outro lado, olha que interessante, o consumo está caindo e a renda pessoal ela está aumentando. E veja como essa é uma combinação extremamente interessante. A renda está aumentando, o mercado de trabalho está aquecido. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, tá? E ainda assim o consumo está caindo. Por quê? Por conta da inflação, as coisas estão caras. Então as pessoas estão tendo renda, mas estão consumindo menos. E essa combinação faz com que, uma vez que o consumo esteja caindo, a gente tenha uma queda da inflação, mas como a renda está aumentando, e aqui ele está pegando a renda das famílias, mas se a gente pegasse o dado das empresas, a gente continua com o saldo sólido do balanço de várias empresas, isso mostra uma resiliência quanto à recessão. Portanto, dado esse conjunto de fatores,
A minha perspectiva é de que a gente não tenha uma recessão agora em 2023. A gente vê que entre Estados Unidos, China e Europa, a situação da Europa está um pouquinho pior. Ainda que a gente venha ter uma recessão, deve ser um soft landing, um pouso suave. Mas é claro que é importante ficar de olho na postura adotada pelo Fed, tanto na definição da taxa de juros, quanto no tom dos discursos feitos pelo Powell, Jerome Powell, que é o presidente do Fed. Mas note que a gente tem que interpretar com cautela todas as palavras ditas pelo Powell. Por quê? Ele não pode ter um discurso exageradamente otimista, porque isso jogaria por água abaixo todo o trabalho de austeridade monetária. Então ele precisa sim ter um tom austero, mas no ponto exato que isso não gere pânico no mercado. Porque se o sentimento do mercado for extremamente pessimista, se as pessoas começarem a panicar, esse sentimento generalizado em que pese os dados objetivos não mostrarem que a gente está entrando numa recessão profunda, esse sentimento ele pode trazer o risco de uma profecia autorrealizável. Pensa comigo, se na cabeça da pessoa ela está convicta de que vai ter uma recessão muito grande, em vez de reduzir o consumo paulatinamente, ela vai parar, ela vai enxugar todos os gastos. Se esse comportamento ele é replicado no agregado, se a gente vê esse comportamento na demanda agregada, isso significa que as empresas vão ter problema de fluxo de caixa, porque a receita delas, que vem do consumo das pessoas, vai reduzir drasticamente. Por outro lado, se as empresas têm uma expectativa de uma recessão muito grande, elas param de investir, elas demitem funcionários e isso também tem um efeito recessivo. Portanto, eu diria que o X da questão é a percepção que o mercado vai ter em relação à postura do Fed. E é claro que em menor medida também em relação ao Banco Central Europeu e outros fatores. Mas o X da questão é a percepção do mercado em relação à postura do Fed. Se você gostou dessa análise, eu acredito que você também deve gostar dos meus reportes semanais que eu solto todo domingo e uma análise exclusiva em vídeo toda segunda-feira. Esse report, essas análises fazem parte do Crypto Pack. Eu faço uma análise do cenário macroeconômico, do criptomercado, mostro estratégias de investimento e também carteiras de investimentos. Se isso te interessa, eu te convido a conhecer mais sobre o Crypto Pack. Vou deixar o link para ele aqui na descrição e antes de ir embora desse vídeo, me diz o que você achou. Se você gostou, taca o seu joinha e deixa o seu comentário para eu saber a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima.